Boa noite, pessoal. Eu sou a Flávia, sou coordenadora do Polo Unicel Jambeiro, lá do Jardim Moreno, e eu vou participar com vocês aqui nesta noite, na nossa live Unicel Responde Universo. Para nós iniciarmos, eu vou dar alguns recadinhos para vocês. Essa live ela vai ser gravada e depois disponibilizada no nosso canal no YouTube, @Unipolos, e por esse motivo, as câmeras não estarão habilitadas e nem os microfones. Então, dúvidas ao surgirem aqui no decorrer da nossa conversa, vocês podem estar colocando no chat que nós iremos repassar aos coordenadores que estarão participando comigo nesta noite. Bom, fora isso, pessoal, eu também gostaria de pedir para vocês terem um pouquinho de paciência com relação às dúvidas, porque como nós iremos abordar em 4 coordenadores as temáticas que vocês colocaram lá no formulário, não pode ser que durante o nosso encontro a gente responda. Mas, ao final, nós iremos abrir para perguntas também para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês vão colocando no chat, nós estaremos aqui na equipe de apoio e iremos direcionar as perguntas aos coordenadores responsáveis. E para a gente já iniciar a nossa conversa, eu vou chamar a coordenadora Tiesa, do Polo Azul da Cor do Mar, a qual irá participar conosco. Tiesa, agora é com você. Boa noite. Estão me ouvindo? O áudio tá bom? Boa noite, sim, Tiesa. Então, vamos começar, né? Meu nome é Tiesa, eu sou coordenadora aqui do Polo Azul da Cor do Mar, o AB Cidade Antônio Estevão de Carvalho. Uma boa noite a todas, a todos e todes. Vamos falar um pouquinho, começar falando, né? A gente pegou a dúvida de vocês, deu uma dividida para todos os coordenadores falarem um pouquinho, explicarem as dúvidas, e surgiu uma dúvida sobre o que é a Unicel, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a Unicel. A Unicel são polos de apoio presencial, né? Consiste numa rede de polos que tem por objetivo levar o ensino superior de qualidade às regiões periféricas da cidade de São Paulo. Assim, ele acaba criando espaços educadores e transformadores da realidade social, né? E então, eu vi pelo formulário que tem algumas pessoas que são do interior, que são do litoral. Seria a mesma coisa, né, do que um polo de apoio presencial, onde vocês estão estudando. A única diferença é que não é da Unicel, que não faz parte da Prefeitura de São Paulo, tá? Aqui eu coloquei os ícones, os ícones não, minto, os símbolos aqui da Unicel, da Universidade Aberta, da Univesp, porque eu acho importante a gente entender a diferença do polo de apoio presencial para a Univesp. Ingressa pela Univesp, acha que os funcionários aqui do polo são funcionários diretamente da Univesp, e não são, né? Nós somos o polo de apoio da Unicel, nós temos parceria, alguns polos com a UAB, e uma das universidades parceiras com as quais a gente trabalha é a Univesp. Então, tem algumas coisas que a gente demora um pouquinho para responder, porque não depende de nós precisamos consultar a universidade. Então, ainda falando dos polos, né? Aqui na cidade de São Paulo, somos 52 polos de apoio presencial, 32 desses polos são Unicel UAB, tem parceria com a Universidade Aberta do Brasil, e 21 polos são só polos Unicel. Perguntaram para a gente também sobre o horário de funcionamento dos polos. Aí a gente pede para você que consulte o seu polo, porque tem polo que funciona da 1h30 às 10, alguns polos funcionam das 8 às 22 horas, né? Depende da equipe que esse polo possui para conseguir atender a todos, né, nos horários. Então, você entre em contato com o seu polo e consulte. Outra pergunta que fizeram, a gente pode estudar em outro polo? Estudar em outro polo até pode, vocês podem ir utilizar o espaço do polo, mas a gente pede que vocês entrem em contato com esse polo onde você quer ir fazer seus estudos, né, para ver se há essa possibilidade, se há essa disponibilidade no momento. O ideal é que você vá até o seu polo, que você entre em contato com o orientador do seu polo
né? Veja como funciona o agendamento dos espaços e utilize esse polo para estudar. Porque as provas vocês poderão fazer apenas no polo de vocês. Então, é importante que consultem o polo. Agora vamos às dúvidas, né? Principais. Falamos um pouquinho da Unicel e agora vamos falar sobre a Univesp. Então, eu vou começar passando sobre os eixos, falando algumas informações, né? Eixo licenciatura. A duração dos cursos de Pedagogia, Matemática e Letras é de 4 anos, né? De 8 semestres. Eles têm um ciclo básico comum durante o primeiro ano. Após esse primeiro ano, você tem a opção de mudar de curso. Então, você está fazendo pedagogia. E aí, durante esse um ano, você fala, eu acho que não é bem isso que eu queria fazer letras. Você, após esse um ano, você ainda pode fazer essa mudança, né? Lembrando que você pode mudar de curso, não de eixo. Então, é muito importante frisar essa informação. A respeito de PI e TCC, do eixo licenciatura. O eixo licenciatura, vocês vão fazer 6 PIs. E esses PIs começam a ser aplicados no segundo semestre. Então, no próximo semestre, a turma de licenciatura já vai ter que começar o PI. O TCC, vocês só podem começar a fazer o TCC depois que cumprir 62,5% do curso, tá? Então, não se preocupem muito com o TCC agora, a gente teve bastante perguntas sobre o TCC, né? Mas agora, nesse momento, vocês não podem fazer. O que é importante, né? Me perguntaram isso na aula presencial. Tiesa, mas como que eu vou saber que eu já cumpri os 62,5%? Gente, quando vocês puderem fazer o TCC, vai abrir uma matéria, uma disciplina chamada TCC, tá? E aí, nesse momento, vocês vão conseguir já identificar, uma forma bem facinho de identificar. Outra forma é pelo SEI, né? Pelo SEI vocês também conseguem ver o andamento do curso. O eixo de computação. O eixo de computação, a gente já tem diferentes durações, né? Tecnologia da informação tem a duração de 3 anos, 6 semestres. Ciência de dados, 4 anos, 8 semestres. Engenharia de computação, 5 anos e 10 semestres. O ciclo básico comum, nesse caso, né, é 1 ano e meio. Então, o aluno estuda 1 ano e meio e após esse 1 ano e meio, caso ele queira trocar de curso dentro do eixo, ele pode fazer essa opção. Em relação a PI e TCC, tecnologia da informação vai fazer 3 PIs durante o curso, a ciência de dados vai fazer 4 PIs e engenharia da computação vai fazer 6 PIs. Esses PIs vão começar no 4º semestre apenas. Então, pode ter calma, não precisa ter pressa, né? Que vocês ainda têm um tempinho aí para se adaptar à universidade. E sobre o TCC? Tecnologia da informação não tem TCC. Ciência de dados e engenharia da computação tem que fazer TCC. Tá bom? Eixo negócios. Processos gerenciais. São 3 anos de duração e 6 semestres. Administração, 4 anos de duração e 8 semestres. Engenharia de produção, 5 anos de duração e 10 semestres, né? O ciclo básico comum, nesse caso, é de 1 ano, tá? Então, você vai cursar o ciclo básico 1 ano e após esse 1 ano, caso queira mudar de curso dentro do mesmo eixo, pode, tá? Em relação ao PI e TCC, processos gerenciais farão 4 PIs, administração fará 6 PIs, engenharia de produção fará 6 PIs também. Aqui o que tem de diferente? Processos gerenciais vai iniciar o PI no 3º semestre, assim como o curso de administração. Já o curso de engenharia de produção, ele vai começar no 4º semestre apenas, tá? Projeto integrador. Vou falar um pouquinho do projeto integrador para tirar um pouco dessa ansiedade, porque acho que a grande maioria das perguntas foi relacionada a esse assunto. Então, como que é o projeto integrador? Ele é semestral, ele é um trabalho colaborativo, que você vai fazer em grupo, e ele é baseado em resolução de problemas, a partir de um contexto real. E ele deve ser aplicado no território. Então, vocês vão observar algum problema, alguma questão que tem no território de vocês, no entorno do polo, e vocês vão ter que aplicar os conhecimentos de vocês para resolver esse problema.
A disciplina, ela vai estar no AVA, então vai abrir uma abinha de projeto integrador, não se preocupem quanto a isso, apenas no momento que vocês forem fazer. Então, se olhar agora, não tem mesmo, tá? Vocês vão fazer reuniões online com o orientador a cada 15 dias. Essas reuniões, o orientador vai mandar e-mail para vocês, vai agendar a reunião online, tá? Isso aí é tudo feito com ele, não tenham que se preocupar. Os grupos, eles são de 5 a 8 pessoas, né? Vocês vão escolher, vocês vão montar os grupos. E os grupos são formados no momento da matrícula. Isso mudou um pouquinho. Acho que antes você tinha que iniciar a disciplina para montar o grupo. Agora não. Agora, no momento da matrícula, vai ter um link para você formar esse grupo. E caso você não indique nenhum grupo, a Univesp vai fazer essa indicação. E essa indicação vai ser de forma aleatória. Eles tentam priorizar o polo onde você estuda, mas nem sempre isso é possível. Então, assim, a gente fala bastante da importância de vocês criarem grupos de estudo, da importância de vocês conversarem, para quando chegar nesse período de projeto integrador, vocês já terem um grupo formado, colocar os integrantes todos certinho. Por quê? O que pode acontecer? Vamos supor que eu escolha um grupo de 3 pessoas. Falar, só quero fazer nós 3. Coloque os 3 lá. Os grupos, eles ficam abertos para todos os alunos consultarem. E aí, eu sou aluna de outro polo, e eu não tenho grupo, eu olho lá e falo assim, esse grupo aqui eu acho que é interessante, só tem 3 pessoas, eu vou me incluir nesse grupo. Isso pode acontecer, tá? Então, a sugestão é que vocês façam essa conversa entre si, montem os grupos de estudo, para que vocês façam um grupo do polo, para facilitar a execução desse projeto. A avaliação do projeto integrador, como que ela é feita? Ela é feita através de 5 instrumentos, né? O plano de ação vai ser a primeira coisa que vocês vão entregar, que ele vai organizar as tarefas do grupo, quem vai ficar responsável pelo quê. Vai ter um relatório parcial que vocês vão entregar no final do primeiro bimestre, do primeiro bimestre do semestre, né? E que vocês vão já começar a escrever o projeto, já começar a tomar corpo. Depois vai ter uma avaliação colaborativa. Você vai fazer uma autoavaliação dos alunos, né, uma avaliação do grupo e uma autoavaliação sua. Aí tem o relatório final, né, que é o documento final, que é uma espécie de TCC. Ele é bem parecido com o formato do TCC que a Univesp pede, né? E a avaliação do vídeo. Por quê? Você vai fazer esse projeto, né? Você vai escrever, você vai ter que aplicar ele em algum lugar, e depois você vai ter que gravar um vídeo explicando quais foram os resultados, as soluções, como vocês chegaram naquela solução. E esse vídeo vai ser postado junto com o relatório final. E todos eles são avaliados, né? Cada um com uma porcentagem equivalente na nota. Aqui eu coloquei para vocês, plano de ação ele vale 15%, relatório parcial 25% da nota, avaliação colaborativa 15% da nota, relatório final 35% da nota e avaliação do vídeo 10% da nota. Se restou alguma dúvida sobre o projeto integrador, eu vou pedir para vocês colocarem no chat. Eu preparei alguns links com os critérios do projeto, o formato do projeto, depois a gente vai colocar aí certinho para vocês no chat também, tá? E eu vou falar um pouquinho das avaliações bimestrais. Outra pergunta que veio com bastante peso. Como que funcionam essas avaliações? As provas, elas são sempre presenciais, a não ser que aconteça algum imprevisto, algum problema no polo, e o polo tenha que ser fechado. Caso contrário, a prova é presencial. O início da prova vai ser sempre às 18 horas. A tolerância para você entrar na sala é até 19h15. Então, a prova começa às 18, você pode entrar na sala até às 19h15. Vamos supor que eu cheguei na prova às 18, 19 horas terminei minha prova. Eu posso sair? Não. Você só pode sair após as 19h30, tá? Isso é regra, gente. É regra da Univesp, não é a regra dos polos, tá? O término da prova é às 22 horas. Independente se você chegou às 18 ou chegou às 19h15, né? A prova termina às 22 horas. Ela pode ser digital ou impressa.
Isso vai depender da estrutura do polo, de como o polo está comportando a quantidade de alunos que ele tem. Né? Se tem internet no dia, se está tudo certo. Então, isso fica a critério do orientador de polo passar para vocês, se vai ser digital ou impressa. Antes de falar da prova de segunda chamada, outras perguntas que tiveram em relação às provas. As 3 provas, para quem está agora no comecinho, são no mesmo dia? Sim, as 3 provas são liberadas no mesmo dia. São documentos diferentes, ou, se for online, são telas diferentes. Vai fazer uma prova por vez, tá? Elas não vêm misturadas. Que teve uma pergunta em relação a isso. E para fazer essas 3 provas, você tem das 18 às 22, ok? Prova de segunda chamada. O que seria essa prova de segunda chamada? Eu estou doente, fui para o hospital, fui para o médico, tenho um atestado. Eu posso pedir a prova de segunda chamada, apenas nesse caso. Então, a prova de segunda chamada é quando você tem uma falta por motivo de saúde, desde que tenha um atestado médico, tá? Esse atestado, ele tem que ser enviado em até 42 horas. Essa justificativa tem que ser feita. Como que ela é feita? Via requerimento na secretaria online no SEI. É dentro do SEI, tá? A data das provas, dessa prova de segunda chamada, onde vocês vão verificar? No calendário. É de suma importância que vocês sempre consultem tanto o calendário acadêmico quanto o calendário de provas, para ver a data certinha das provas e não se perder, tá? Aqui eu coloquei um exemplo dos calendários, né? Já com as próximas provas, para vocês terem uma ideia. Então, aqui tem a semana as 2 semanas aqui de setembro. Aqui tá pequenininho para mim, eu não estou enxergando os dias. Mas essas 2 semanas grifadas aqui em amarelo de setembro vão ser as semanas de provas de todos os alunos da Univesp. Para você consultar a sua prova, você pode entrar aqui, ó, no calendário de provas, você coloca o seu curso, a data que você ingressou e você vai ver sua prova. E um detalhe, esse calendário de provas, ele não estava atualizado, mas agora ele já está atualizado. Então, você já pode entrar lá para consultar. Qual que é a média para aprovação? A média para aprovação é 5. Então, você tem que tirar 5 na média para estar ok e estar aprovado na disciplina. E se eu tirar 4,5? Aí você está desando. Datas importantes e notas. As notas, elas vão sair primeiramente no sistema de provas, tá? Que vocês conseguem entrar pelo SEI. O prazo para divulgação é de aproximadamente 20 dias úteis. Vocês podem pedir revisão dessas notas em até 72 horas via requerimento. Então, saiu a sua nota, a nota da sua prova. Você não concorda com essa nota? Você pode pedir a revisão dessa nota. Você tem 72 horas para fazer o requerimento e pedir essa revisão, tá? Eu coloquei também aqui, ó, algumas datas importantes reais, tá? São datas já para o próximo bimestre, para começar a ficar esperto e não perder nenhuma data. Então, 30/9, as notas vão estar no sistema de provas já. De 30/9 a 2/10, vocês podem fazer o requerimento da questão. O que é esse requerimento da questão? Eu fiz a prova e eu vi uma questão lá que eu não concordo, que ela estava errada, não tinha alternativa correta. Então, você vai fazer o quê? Você vai entrar e fazer o requerimento da questão, e justificar o porquê que você acredita que aquela questão em si está errada. No dia 6/10, vão ser emitidas as respostas desses requerimentos. Vamos supor que realmente eles constataram que a prova, aquele item estava errado. Então, todas as pessoas que fizeram aquela determinada questão vão pontuar, tá? Dia 9/10, as notas vão sair no portal. Então, é interessante que a gente já tenha essa informação, porque no dia 9/10, vocês olham para ver se concorda com a nota. Se não concordar, a partir dessa data, vocês têm 72 horas para fazer um requerimento falando sobre isso, né? Sobre não concordar com a sua nota. Eu vi que no chat subiu uma questão perguntando se a prova é alternativa, é discursiva. Isso aí a gente não pode afirmar. Com base nas provas anteriores do último bimestre,
tiveram 8 questões de cada prova e foram alternativas. Mas a Univesp pode mudar isso a qualquer tempo, não é uma regra, tá? Então, estou passando para vocês a experiência do bimestre anterior. Avaliação de rendimento. Outra pergunta que veio com bastante força. A gente tem a nota número 1 aqui, que é a prova bimestral, que vale 60% da nota final. A nota número 2, que são as atividades que vocês fazem no AVA, as atividades avaliativas, que valem 40% da nota. Então, a média, como que ela é calculada? É a nota número 1, que é a nota da prova bimestral, vezes 0,6, mais a nota número 2, que é a média das atividades, né, vezes 0,4. Aí você vai ter a sua média final. Aí, como que eu sei que eu fiquei de exame? Se após esse cálculo sua nota for inferior a 5, você está de exame, tá? Se for superior, você passou direto. Como que funciona o cálculo do exame? O cálculo do exame é a sua média final, essa média que você tirou aqui somando, né, as notas 1 e 2, mais a nota que você tirou do exame. E aí você vai dividir por 2 e essa vai ser sua nova média final, após o exame, tá? Coloquei aqui um exemplo prático para vocês. Então, vamos supor que eu tirei 4 na prova bimestral e eu tirei 5 na somatória das atividades, tá? Então, como que eu calculo minha média? 4 vezes 0,6, que é a nota da prova, vezes 0,6, mais 5 das atividades, vezes 0,4. Que no final vai dar 4 de média. E aí? Eu estou aprovado direto? Não, não estou, certo? Então, vou ter que fazer o quê? Fazer exame. Quanto que eu preciso tirar no exame para conseguir passar? Eu vou precisar tirar quanto? Vou precisar tirar 6, como está a continha aqui do exame. Deixa eu ver se eu consigo... Não sei se meu cursor está aparecendo aqui, mas enfim. Vai somar a média final mais a nota do exame, né? Isso aqui deu 10, certo? 10 dividido por 2 é igual a 5. É igual a 5? Passei. Se for inferior a 5, eu vou estar de DP. Aí você vai ter que... Aí já é outra questão, vai ter que se inscrever na disciplina, mas é simples o cálculo do exame, né? Ele vai ser somado as duas notas, média final, mais a nota do exame dividido por 2. E tem que dar 5, tá bom? Agora eu vou chamar meu colega Kleber para continuar, tá, pessoal? Se vocês têm alguma dúvida, vai deixar as dúvidas para o final. Apareceu uma dúvida de PI. O pessoal perguntou onde aparece para fazer a escolha do PI. A escolha do grupo? Isso. Então, a escolha do grupo, quando você vai fazer a matrícula pelo SEI, você vai conseguir fazer a escolha do grupo por lá. E também na disciplina do TI tem um link que você clica e ele vai direcionar você para fazer essa escolha. Também tem outra pergunta relacionada com a temática que você falou, sobre as notas. O pessoal perguntou se tirar nota baixa nas atividades, se é possível recuperar nas atividades do AVA. Olha, nas atividades do AVA, você tem que se esforçar para conseguir tirar a maior nota. Você tem 3 chances para fazer. E sempre vai prevalecer a maior nota. Então, você tenta, se esforça para tirar a maior nota, porque aquela nota não tem como recuperar quando passa das 3 oportunidades que você tem. Perguntaram também aqui, ainda relacionado à PI, quando que teremos que fazer o PI e em qual semestre? Aí, peraí, deixa eu voltar lá. Só um minuto. A pessoa falou de qual curso que é? Não falou curso, mas acho que pode falar no geral. Então, porque cada curso inicia o PI num determinado tempo. Ela escreveu que é computação, Tina.
Acabou de subir aqui no chat. Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó, voltando aqui no eixo computação. Então, ó, tecnologia da informação, ciência de dados, engenharia da computação vão iniciar o PI no 4º semestre, tá? Cada um tem uma quantidade de PIs a fazer, que depende do tempo do curso, né? Tecnologia da informação, 3 PIs, ciência de dados, 3 PIs, engenharia da computação, 6 PIs. Mas todos eles vão iniciar no 4º semestre. E aí, para a gente finalizar aqui a pergunta de TI, porque a gente vai passar para o próximo tema, tem mais uma pessoa perguntando assim, olha, formei um grupo com 4 pessoas da ADM, porém meu curso é de processos gerenciais. Tenho que fazer o grupo com os mesmos do meu curso? Olha, a regra que tem agora, você consegue fazer o PI com o eixo, tá? Mas essa regra pode mudar. Então, assim, o que eu aconselho a vocês é toda vez que começar um PI novo, no começo do semestre, vocês verificarem essa regra, tá? Porque, como a gente pode ver, as regras do PI, elas foram atualizadas recentemente. Lá nessas regras, não consta a informação de que você não pode fazer, que você tem que fazer apenas com o seu curso. Ela consta por eixo. Então, caso tenha mudança, é bom vocês acompanharem os documentos oficiais, as normas acadêmicas, entrarem no manual do aluno, porque eles vão atualizando as informações lá. E aí, cabe a nós, a vocês, irem olhando, observando as regras para não ter problema depois. Queria só falar novamente, por favor, da matrícula no PI. Qual o momento que a pessoa faz, como que ela vai fazer essa escolha do grupo, que é junto na matrícula. Se uma pessoa ficou com dúvida, e após essa resposta, você pode dar continuidade com o Kleber. Tá bom. Então, gente, como que funciona essa matrícula? Você vai fazer uma rematrícula no final de cada semestre. Finalizando o semestre, eles vão abrir o processo de rematrícula para o semestre anterior. Nesse momento da rematrícula, eles vão abrir um link para você fazer a escolha do seu grupo de PI. Entendeu? É uma coisa que vai aparecer no SEI. Anteriormente, não era no momento da matrícula, ela aparecia na disciplina. Agora, nessas novas regras que saíram há 2 meses atrás, eles colocaram que eles já vão deixar essa escolha disponível no momento da matrícula. Então, acabou o prazo de rematrícula de vocês para o próximo semestre, ele já vai abrir no SEI, vocês vão conseguir apertar o linkzinho lá e escolher os grupos de PI, os integrantes. Mas o PI só inicia quando iniciar o semestre. Agora a gente pode seguir com o Kleber? Então, bora lá, Kleber, é com você. Obrigado, Tiesa. Vamos seguir, gente. Bom, nosso próximo tema, né? Deixa eu passar aqui. Vamos lá, gente. Uma das dúvidas que apareceram lá no formulário, né, era sobre aproveitamento de estudo, né? Isso é uma dúvida principalmente dos alunos ingressantes, mas também temos ainda alunos veteranos, né? Então, qual é o procedimento? Como é que você faz para solicitar o aproveitamento de estudo, tá? Então, vocês têm que entrar lá no SEI, né? sei.universo.br, tá? Se logar e entrar lá na aba Serviço, na aba lateral esquerda, selecionar lá Serviços Online, tá? E depois de clicar em Serviço Online, tá aqui, Secretarias Online. Clique em Secretarias Online. Praticamente não vai mudar a tela, tá? O que vai aparecer para vocês logo em seguida? Na parte de baixo, né, lá no, bem no rodapé, vai aparecer lá, novo requerimento. Clique aqui em novo requerimento, tá? Ao clicar em novo requerimento,
vai abrir uma outra janelinha, né, logo em seguida, tá? Com algumas informações já previamente preenchidas, e você vai ter aí todas as opções de requerimento, tá? E uma delas é o quê? É o aproveitamento de estudo, tá? Você clica lá no aproveitamento de estudo, que é aqui a segunda opção que está aparecendo aqui, e vai ser solicitado diversas outras informações. Né? Vai pedir para você fazer o upload o que você está pedindo, qual que é a disciplina, vai pedir para você carregar o arquivo com as informações da disciplina que você cursou, enfim. Ao fazer este upload, você vai aguardar. A Univesp, gente, ela trabalha com prazo, isso às vezes fala 10 dias, 15 dias, enfim. Vai depender muito da demanda. O que a gente tem pedido, tá? Se você faz uma solicitação no início, por exemplo, do semestre, tá? De uma disciplina X. Quando você clicar, fazer esse pedido, isso não deixe de cursar, fazer as atividades que estão lá propostas para aquela disciplina. Por quê? O fato de você pedir o aproveitamento de estudo não quer dizer que vai ser aceito. Então, tem todos os critérios lá da Univesp e que pode você achar que tem direito e a Univesp vai falar assim, não atendeu por causa disso, disso, disso. Vai te colocar um motivo. E se, de repente, você deixou de cursar aquela disciplina, porque eu pedi o aproveitamento de estudo, você vai ficar sem nota, tá? Então, não deixe de fazer as atividades. Pedir, está chegando próximo da prova. Você vai fazendo até chegar. Quando for próximo da prova, muito provavelmente, se você pedir um tempo hábil, você vai receber uma resposta, que não precisará fazer a prova, tá? Mas não deixe de fazer, cursar, fazer as atividades enquanto não receber uma resposta da Univesp, ok? É muito importante isso. Em que momento você deve pedir? Procure sempre fazer um pouquinho antes, está aberto lá para você fazer o pedido, né? Mas já vai fazendo à medida que você vai vendo que tem realmente condição de fazer o pedido de eliminação daquela disciplina, né? A cursar através do aproveitamento de estudo. Mas é importante também fazer aos poucos. Vamos supor, no próximo semestre vai cursar a disciplina, sei lá, de cálculo 2, exemplo. Né, já peça para ela, não vai pedindo todos, porque depois vai ter um acúmulo também de solicitações. Então, peça à medida que for para o próximo semestre. É uma indicação. Você pode pedir vários? Pode pedir, mas eu acho que isso não vai adiantar para você. Então, vai pedir na medida que você vai cursar no próximo semestre, tá bom? E neste mesmo aba, né, neste item, você tem uma série de outros requerimentos que você pode pedir, tá? Então, por exemplo, atestado de matrícula, você também pode pedir por aqui, é no mesmo local, tá? Cancelamento de matrícula, você também pode pedir. Certificado de conclusão para os concluintes, também é tudo por aqui. Para cada um desses itens que forem sendo clicados, né, ele vai pedir uma outra informação, tá? Então, aí você vai seguir na orientação e mesmo que você tenha dúvida, é importante que você tem lá no manual do aluno, tem um vídeo explicativo passo a passo para específico para este item, tá? Lá no manual do aluno, você tem uma série de outras informações que estão sendo abordadas agora nessa live, tá? Mas, assisti a live, mas fiquei com uma dúvida. Bom, esse vídeo está sendo gravado, como já foi dito, e vai estar lá depois no nosso canal, tá? Mas também você tem outros caminhos também para consultar também, e antes de você chegar e consultar ao polo, ao coordenador, ao secretário do seu polo, ok? Seguindo, depois, se tiver dúvida, a gente volta, tá? Referente ao bilhete do estudante, tá? Eu coloquei aqui, entre em contato com o seu polo. Por quê? Você pode ser um estudante de um outro município, né? Fora aqui, por exemplo, da capital de São Paulo, né? Onde tem procedimentos diferentes. Então, para cada local, para cada município, tem o seu procedimento, tá? Vou falar especificamente aqui no município de São Paulo, tá? Então, o estudante, quando ele quer o bilhete, o aluno da Univesp, quer o bilhete do estudante, ele entra em contato com o seu polo. O polo vai falar, eu preciso de estas e estas informações.
Hoje, aqui em São Paulo, capital, o aluno tem que morar a mais de 1 quilômetro de distância, tá? A 1 quilômetro de distância. Isso tem como ser checado. O próprio polo pode checar, ou a SP-Trans também checa também, tá? Então, você está a 1 quilômetro de distância, você tem direito a pedir este bilhete do estudante, tá? Pedir o bilhete do estudante. Mandou as informações para o polo. O polo vai fazer o cadastro, não é rápido, tá? Não é rápido, ele vai cadastrar, vai pegar de todos os estudantes que pediram, vai fazer o cadastro num site específico aqui que no município é SP-Trans, vai colocar os dados lá do aluno, tá? E vai mandar para a SP-Trans. A SP-Trans aqui, no caso, vai receber. Se ela achar que está tudo ok, sobe essa informação, senão ela devolve para o polo, fala assim, não está contente, precisa de tal informação, está errado, o estudante não tem direito, e assim por diante. Bom, normalmente, o polo já fez esse filtro, tá? Então, ele carregou, colocou no site da SP-Trans, a SP-Trans falou, está ok, o aluno pode receber, fazer o pedido. O que o aluno faz? Aí é com o aluno, ele vai lá no site lá do estudante, né, do site da SP-Trans, e faz o pedido da carteirinha, né, do bilhete. Aí ele vai pagar a taxa lá, daquele momento, tá? E ele vai receber em casa esse cartãozinho, tá? A partir do momento ele vai ter direito às cotas. Por nossos cursos serem EAD e os encontros são no momento de provas, enfim, o estudante tem direito a 10 passagens, 10 cotas. Esse é o mínimo, tá? Então, se você for no polo apenas uma vez, mesmo assim você tem direito a 10 passagens, tá? Que você vai utilizar para ir ao polo, né? Lembre que o bilhete é para o estudante, ou seja, para ir ao polo. Mesmo que você não venha ao polo, você tem esse direito. Enfim, tá? Você faça uso, né? Mas é importante aproveitar, já que você tem o bilhete, vá ao polo, né? Para estudar, né? Vai lá fazer grupos de estudo, enfim, tá? Eu acho que era as dúvidas aqui que a gente queria passar agora aqui, esclarecer aqui nessa live. Kleber, surgiram algumas dúvidas aqui no Sim. chat. Pode passar? Pode. Tem uma dúvida que está questionando. Na verdade, são 3 perguntas em uma. A pergunta é: ainda é possível solicitar para esse bimestre o aproveitamento de estudo? E caso consiga para muitas disciplinas, é possível adiantar o período ideal de término do curso para terminar antes? E também ele pergunta se é possível solicitar várias disciplinas de uma vez ou precisa solicitar de uma em uma. Entendi que, embora não seja recomendável, é possível pedir para todas as disciplinas do curso. Você pode pedir. A questão de sem andamento é justamente isso, que a universidade pode demorar para atender, mas, assim, o pedido pode ser feito, tá? Mas já tem as atividades rolando e você vai fazer a atividade de qualquer jeito, né? E, por exemplo, a prova já vai acontecer, a prova já está agora em setembro, então eu acredito que até lá não dê tempo, tá? Pode ser feito o pedido. Como não é recomendável, mas você pode pedir para a disciplina que você achar que tem o direito, né? E não é previsto você antecipar o término do curso, tá? Então, de repente eu vou eliminar 10 matérias, né? Então, não então dá para encurtar o último ano, por exemplo. Não é certeza que vai acontecer isso, tá? Eu, pelo menos aqui no Polo, já vi alunos solicitando e não vi em nenhum momento acontecendo. Então, não é previsto isso, tá? Antecipação, tá? Referente ao aproveitamento, complementando aqui o Kleber, os cursos das universidades públicas aqui que nós temos nos polos, você consegue aproveitar a disciplina, mas você não aproveita tempo. Então, se você aproveitar 2, 3 semestres, o curso ele vai ter a mesma duração para você. O curso ele tem a duração de 4 anos, ele vai durar os mesmos 4 anos, mesmo que em algum semestre você não faça nenhuma atividade ou disciplina. Então, na Univesp, gente, não tem aproveitamento de tempo, só de matéria. E lembrando que
no máximo, período de 10 anos que você tenha terminado o curso anterior. Então, se faz mais de 10 anos que você já terminou outra graduação na área que você está estudando, fazem 12, 15 anos, não é possível pedir aproveitamento, porque tem isso estipulado nas normas acadêmicas. Perfeito, Flavinha. Obrigado por complementar. Mais alguma dúvida, Robson? Eu vou verificar aqui um minutinho. Então, as outras dúvidas, pelo menos que eu achei aqui, já não são mais referentes ao aproveitamento de estudo ou das partes que você acabou de explicar. Aí depois a gente pode retornar mais tarde essas dúvidas. Perfeito. Bom, gente, por enquanto... Desculpa, tem uma dúvida só que foi ali no começo. É que como você estava mexendo no SEI e estava mostrando requerimentos, apareceu uma dúvida, deixa eu ver se eu a encontro de novo, que uma aluna, ela falou que ela é judia e ela queria saber como ela faz para pedir uma declaração de sabadista. Você consegue ajudar aí, explicando para ela? Aqui, ó, tem guarda religiosa, gente, lá na opção. É de baixo para cima, né? Antepenúltima, certo, Flávio? Isso, é isso mesmo. Ela fala referente à prova. Quem é sabadista, normalmente as provas são realizadas quintas-feiras, mas você precisa fazer esse requerimento. Aí nessa tela que o Kleber está mostrando, como ele falou no comecinho. Isso, obrigada, Kleber. Você faz esse requerimento e aí a Univesp vai deferir ou indeferir, tá bom? Então, depois dá uma olhadinha no manual do aluno, como fazer lá os requerimentos, porque tem diversos tutoriais sobre isso. Perfeito. Robson? É contigo. Passando aqui. Dentre as perguntas que me foram faladas foram sobre o estágio. Então, um pouquinho aí sobre o estágio. Então, no curso, alguns cursos eles vão ter os estágios. Na Univesp, a gente tem dois tipos de estágio, né? Não só na Univesp, né? Nas outras universidades também. Então, a gente tem o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Então, vamos falar aqui um pouquinho do estágio obrigatório. Bom, o estágio obrigatório, ele, como vocês podem ver aqui, que aqui está um pouquinho pequeno para mim, às vezes eu não vou conseguir ver direitinho. Então, tem os cursos que eles têm, tem os estágios que são obrigatórios e não obrigatórios. Então, por exemplo, nos cursos de licenciatura, né, durante de licenciatura, todos têm estágio obrigatório. Já no curso de administração, tem o curso de noite de administração, temos também os estágios que são obrigatórios, mas para só alguns dos cursos, não são todos. Então, por exemplo, como vocês podem ver, na tecnologia da informação, ela não tem estágio obrigatório. Tá vendo? Então, ela só vai ter as atividades práticas profissionais, né? Que são as APPs, que daqui a pouquinho eu vou explicar mais para vocês. Na computação, também do eixo da computação, a ciência de dados, ela tem um estágio de 100 horas e 200 horas de APP. Já o curso, né, da engenharia de computação, ele vai ter 200 horas de estágio e também vai ter 200 horas de APP. Nas licenciaturas, todos os cursos têm o mesmo tempo de estágio. Então, tanto letras, matemática ou pedagogia, ele vai ter 400 horas de estágio. E ela não vai ter APP. Daqui a pouco a gente vai explicar o que seria o APP, que são atividades práticas profissionais. Ou é que muita gente, às vezes, confunde também que outras instituições são chamadas de
atividades curriculares complementares, também de APC, mas aqui na Univesp são as APPs. Nos cursos de licenciaturas, não temos essas atividades práticas profissionais obrigatórias, então é só o estágio que é necessário fazer, não precisa da APP. Já no eixo de negócios, então, processos gerenciais, ele não vai ter estágio, mas vai precisar fazer 200 horas de APP. Já no administração, vão ter 200 horas de estágio e mais 150 horas de APP. E o eixo de produção, 200 horas de estágio, mas não tem a necessidade de fazer APP. Para você poder fazer o estágio, então você tem que estar com uma matrícula ativa. Quem está trancado não pode estar fazendo estágio, não pode se inscrever para fazer o estágio. Então, a matrícula tem que estar ativa. E para o estágio obrigatório, você tem que ter no mínimo 50% de aprovação do total de horas do curso, para você começar a fazer esse estágio obrigatório. E o tempo certinho que você vai conseguir ver, você consegue acompanhar, será desenvolvido conforme previsto na sua matriz curricular. Então, depois eu vou mostrar para vocês. A gente vai colocar também os links aqui das matrizes curriculares, como você consegue fazer. Vamos passar para os próximos aqui, depois eu volto para trás. O estágio não obrigatório, então vocês estão vendo aqui, ele já é um estágio que ele é remunerado. E você pode iniciar no primeiro semestre, você já pode fazer o estágio não obrigatório. Tá? Então, até aqui, vocês estão vendo aqui uns flyers aqui, né, que a prefeitura costuma contratar bastante estagiário, né, na área, principalmente nas áreas de licenciaturas, e às vezes também tem contratação para as outras áreas também. Um pouquinho. Então, o estágio, então, como já falei, você pode iniciar ele desde do primeiro semestre, e caso você tranque durante o seu estágio, você tranque o curso, o estágio tem que ser interrompido. E você pode fazer no mesmo local, né, na mesma concedente, 2 anos de estágio, perdão. Então, você pode ficar 2 anos fazendo estágio naquela mesma empresa, ou naquela mesma escola. Depois disso, não pode mais fazer. E você também pode fazer até 6 horas diárias, ou 30 horas semanais na mesma concedente, né? Do estágio que você está fazendo. Bom, vou falar um pouquinho para vocês agora, daqui a pouco. Continuando também do estágio, o estágio ele tem todo um rito, né? Aqui no Polo a gente não assina nenhum documento de estágio. Às vezes os alunos vêm aqui para a gente querer entregar o contrato de estágio, documento de estágio. Para vocês conferirem melhor, certinho do estágio, você tem que abrir, você vai abrir no manual de estágio. No manual de estágio tem umas salas, né? Sala de estágio. Lá na sala de tem tanto a sala de estágio quanto a APP. Então lá tem FAQ, tem várias perguntas já do estágio. Também depois a gente pode tentar responder um pouquinho mais, caso algumas que vocês vão colocando. E quando você vai saber que você vai fazer estágio? Porque, como acho que até a tia já deve ter respondido aí, que vai abrir uma disciplina escrita estágio, quando você estiver apto a fazer estágio obrigatório, tá bom? E lá também, pelo AVA, também vai ter um orientador de estágio. Então, você vai conseguir conversar com ele para tirar algumas dúvidas também sobre o seu estágio. Também tem que ser entregue relatório, tem todas essas coisas que ficam também no manual do aluno, tem até alguns modelos, algumas coisas que vocês podem estar seguindo. Então, vamos para as atividades práticas profissionais, as APPs. As atividades práticas profissionais, então, como eu já tinha falado para vocês, né, que era o mesmo slide que eu já tinha colocado, então, cada curso tem uma quantidade. Então, por exemplo, no eixo da computação, todos são de 200 horas. Na licenciatura, não tem APPs, né, que são as atividades práticas profissionais. E no eixo de negócio, então, para processos gerenciais são 200 horas e a administração são 150 horas. Tá? E na parte de engenharia de produção, você não precisa fazer as APPs. E o que consta como APP? Então, são atividades práticas que você pode estar realizando em trabalhos voluntários, também tem as certificações extracurriculares. Então, algum curso que você específico que você fez, você tem o certificado, tudo certinho, ou até mesmo estágio. Às vezes você já fez o estágio, você pode
pegar algumas horas desse estágio e vai transformar elas em APP, dependendo do estágio. O importante, as temáticas que você fazerem desses cursos tem que estar relacionado ao que você está desenvolvendo no seu curso. Então, por exemplo, pessoal da tecnologia, eu fazer um curso ali de Excel, por exemplo, não é uma coisa comum, não é específica das disciplinas que vocês estão aprendendo no curso. Então, tem que estar relacionado às disciplinas que vocês estão vendo no curso ou que virão depois no curso. Então, depois vocês irão ver novamente, se vocês podem acompanhar na matriz curricular as disciplinas que vocês irão cursar e podem fazer alguns cursos, né, ter certificados dessas disciplinas também para valer. Certo? Seria isso. Outra pergunta também, depois eu volto a perguntar do estágio. Outra pergunta também que vocês tenham feito, que vocês já fizeram e até já tinham respondido, algumas pessoas já responderam, é sobre a escolha do curso. Então, a Tiesa já respondeu também, muita gente perguntou, né? Mas a Tiesa até já tinha falado no início. E vocês estão num eixo, mas depois de um tempo vocês vão poder trocar de curso caso queiram dentro desse mesmo eixo, tá? Então eu vou voltar só um pouquinho para lá no início para eu poder explicar melhor caso ainda tenha essa dúvida. Bom, aqui, vou dar um exemplo aqui primeiro do eixo de negócios. Então, por exemplo, no eixo de negócios, após um ano, você vai poder escolher para qual curso que você vai. Por exemplo, se eu me inscrevi em processos gerenciais, passou um ano, mas eu decidi que não, na verdade eu queria fazer administração, aí você vai lá e escolhe a administração, tá? Como é que eu faço essa escolha? No portal do aluno, né, no SEI, você tem que abrir, né, lá onde o Kleber até acabou de mostrar, no SEI vai ter lá os requerimentos, você vai fazer um requerimento para trocar de curso, mas esse tem um período específico. Então, depois de um ano, quando abrir lá para fazer a rematrícula, se tiver no período de rematrícula, você também vai poder estar vai fazendo esse requerimento para troca de curso. O importante também é vocês ficarem ligados, porque a Univesp também avisa essa parte. Ela coloca no AVA, ela manda no seu e-mail institucional, então você vai conseguir ver que está aberto para troca de curso, para rematrícula, essas coisas. É importante estar sempre atento a esses prazos. Já o pessoal do eixo de computação, depois de um ano e meio, você vai escolher se você vai fazer, qual curso você vai querer terminar, encerrar. Então, se você, por exemplo, eu queria fazer engenharia da computação, mas durante o curso eu descobri que eu quero fazer TI, tudo bem, depois de um ano e meio, você pode voltar e fazer a escolha para TI, tá bom? E também para o eixo de licenciatura também é depois de um ano. Então, depois de um ano, por exemplo, eu me inscrevi para matemática, mas eu descobri que eu quero fazer pedagogia, eu posso fazer o requerimento e está mudando para depois. Voltando aqui em estágio, eu vi que o pessoal tinha com algumas dúvidas quanto ao estágio. Pode falar, claro. Eu vou passar para você as dúvidas, Robson. O pessoal está com dúvida referente ao aproveitamento de estágio. Então, o aproveitamento você fala, por favor, primeiro licenciaturas e depois os outros eixos. Tá bom. Então, quanto ao aproveitamento das licenciaturas, quem já fez alguma outra licenciatura pode pedir também o aproveitamento desse
desses estágios, tá? Então, ele também é feito via requerimento pelo SEI. Então, você vai pedir, ou caso também você já seja professor, esteja ainda exercendo a função já de professor, você também pode eliminar, você também vai ser dispensado de grande parte do estágio, mas provavelmente vai ter que fazer ainda o estágio o estágio da gestão. Então, a Flávia acho que até já colocou direitinho ali, então, se o aluno exercer a atividade docente durante 12 meses sem interrupção, no ensino fundamental e médio, ele poderá ser dispensado do componente de 100 horas de estágio em docência. Então, vai ficar para ele apenas, vai ficar para você apenas a parte do estágio da parte de gestão. Né? Que mais? Eu respondi tudo dessa Agora, o parte? aproveitamento nos outros eixos, Robson, que é computação e processos gerenciais e negócios de produção, né? Bom, o aproveitamento desses outros eixos tem, para quem tem carteira já é assinado ou comprove também, em alguns casos também é possível. Então, você também consegue tá eliminando uma parte, ou às vezes eliminando totalmente o estágio, mas também são todos por requerimento. São todos é todo feito sempre pelo SEI naquela parte de requerimentos lá para quem vai lá falar o requerimento de estágio vai ter que subir os documentos comprobatórios. Pessoal, para quem vai pedir aproveitamento, porque exerce a função, precisa estar 12 meses na mesma função, na mesma empresa, sem interrupção, tá bom? Isso. Por 11 meses e 25 dias e acabou o seu contrato, ou você foi desligado nessa empresa, você não consegue pedir aproveitamento, tá? São 12 meses sem interrupção e também durante o período do curso da Univesp. Isso também é bem importante citar, principalmente o pessoal que é dos outros eixos, o aproveitamento tem que ser durante o período do curso. Então, não adianta ter trabalhado lá em 2007, está fazendo o curso agora e querer pedir aproveitamento por conta da função. Não é autorizado. Também uma outra dica para vocês saberem isso, tem a sala de estágio. Então, lá no manual do aluno, vocês conseguem ver a sala de estágio. Na sala de estágio e na sala também de APP, tem todas as informações. Então, às vezes eu esqueci alguma informação ou não deu certo, ó, a Flávia até já colocou ali o link já certinho para vocês estarem olhando ali no chat. Então, vocês vão conseguir lá, tem todas as explicações. Às vezes, você lendo, vendo direitinho, tem vários links que seguem para várias formas. Então, você consegue acompanhar até melhor do que a explicação da gente, muitas vezes. Também falando de apps, né? Teve muita gente perguntando sobre as apps, né? Então, o que poderia ser feito ou não. O estágio também que você faz, alguns estágios, se for específico na sua área que você está cursando, algum estágio também você consegue transformar esse estágio também em app. Então, também diminui algumas horas da app. Tá bom? Mais dúvidas, Flávia? Eu não estou conseguindo ver. Que eu captei foram só essas por enquanto. Pode ser que no final apareça e a gente te chame. Tá. Bom, também que surgiram aqui mais dois temas que eu acabei não colocando aí no slide, que foi sobre a transferência de polo, gente. Por enquanto, não existe transferência de polo na Univesp. Neste momento, nesse exato tempo, desde do início da pandemia, não foram mais realizadas a transferência de polo. Pode ser que tenha, que abra de novo? Sim, pode ser, mas hoje não tem. Então, assim, vocês vieram, por exemplo, aqui eu sou coordenador de polo do Polo Rosa da China, né? Se você se inscreveu para fazer aqui no meu polo, você vai estar fazendo aqui no meu polo. Né? As provas também, é importante, né? As provas também são feitas no meu polo, no polo que você se inscreveu. Não existe uma prova em trânsito, uma prova em outro polo. Eu me inscrevi aqui para o Polo Rosa da China, mas eu mudei lá para o interior. Posso fazer no interior a prova? Não, não pode. Pode ser que abra depois, mais para frente, essa parte de transferência de polo. Abrindo, a Univesp vai fazer um edital e vai estar dando ciência para vocês. Ela tem que criar um edital, não é simples, tem as regras delas, tudo certinho. Tá? E para você também trocar de polo, vai ter que ter vaga no outro polo também. Então, tem como você, por exemplo, pedir para sair do polo, mas se no outro polo for lotado, você não vai conseguir essa mudança.
Outra situação também, a gente teve perguntas sobre a iniciação científica, né? Porque teve uma pergunta bem específica se a Univesp concedia bolsa de iniciação científica, né? Com alguma das fundações que fazem essa pagamento de bolsa. Por enquanto, no momento, não está aberto, tá? Então, também, assim como a transferência de polo, por enquanto, não. Mas, quem sabe, mais para frente possam surgir, né? Tanto bolsas por iniciação científica ou alguma bolsa para algum estágio em escola pública, não sei, né? Como vai ser mais para frente. Mas, por enquanto, nesse momento, não tem essa bolsa. Tá bom? Mais alguma? Robson, sim, uma pergunta. Quando eu posso iniciar minhas atividades práticas profissionais? Eu fiz um curso em 2021 e iniciei a faculdade agora, em julho de 2023. Eu posso posso usar esse curso? Como que Não pode funciona? usar todas as atividades práticas profissionais, assim como tem que estar no momento que você iniciou o curso. Então, não tem como você fez o curso lá em 2022, no final de 2022, só que você iniciou o curso agora em julho de 2023, né? O curso na Univesp. Então, não pode. Todos os certificados para você subir lá nas apps, para você postar para a Univesp, ele tem que ser durante o início do seu curso. Então, por exemplo, essa semana eu fiz um curso aqui específico aqui da minha área, eu vou ter o certificado. Esse curso você já pode fazer. E você pode iniciar durante todo o seu curso. Então, você vai ter aquelas 200 horas, 150 horas, depende do seu curso. Você tem os 3 anos ou os 4 anos, depende também do seu curso, para estar cumprindo essas horas, tá? Não é uma coisa que você tem que fazer num mês, mas quanto antes você iniciar, melhor. E mais uma pergunta para a gente finalizar a APP. Qual é a carga horária máxima que vale um certificado de curso? Se o certificado, tem que prestar atenção também, isso também tem bem de ficar postado também no manual do aluno, nas salas de apps, tá? Tem certinho lá explicando qual é o formato que você vai subir os documentos, como que são o tempo certinho. Ele não pode ser mais de 50 horas, tá? Então não adianta eu ter feito lá um curso de 400 horas que não vai valer, ele vai valer só ter tantas horas. E também tem algumas questões específicas, então às vezes pode ser que para aquela parte só valia, apesar do meu curso valer 180 horas, para ali só vale 30 horas, só vale 20 horas, tá? Então, nas regras tem certinho lá, de cabeça eu não vou saber explicar para vocês. A Tia postou, a Flávia também já postou as regras de estágios de app aqui, tem os links já no chat. Então, vocês dão uma olhada, que é muito importante para vocês. Lá tá explicando tudo certinho, tem os modelos até de como funciona. Sim, só complementando aí, então, os certificados valem no máximo 50 horas e vocês podem postar no máximo 10, tá? Então, também não adianta fazer. Também não adianta fazer, né, 15 cursos, 50 cursos de 2, 3, 4 horas, vocês têm que fazer 200 horas de apps. Não adianta. Então, fiquem atentos sempre ao tempo do curso. Então, cursos que vocês fizerem com uma carga horária superior a 50 horas vão valer só 50 horas. Tem que ser cursos na área e também cursos com baixa carga horária, vocês só podem enviar até 10 certificados. Então, vocês precisam entrar lá, ver as orientações, para vocês não terem prejuízo depois, porque tem que fazer um relatório. Não é só cadastrar as atividades, não. Alguém está perguntando aqui como consegue certificado. Tem uma sugestão, Robson? Então, o certificado você vai ter que fazer o curso para ter o certificado, né? Então, assim, depende, às vezes pode ser um curso validado do MEC, pode ser um curso de alguma instituição, de uma outra instituição, uma outra universidade. Por exemplo, eu fui lá e me inscrevi para fazer uma extensão de jornada na Unifesp. Tinha a ver com o meu curso. Tudo bem. Você vai pegar esse certificado, vai subir esse certificado. Os voluntariados, por exemplo, seriam que tem gente perguntando de voluntariado, né? Então, o voluntariado, por exemplo, seria
é que se você fez algum trabalho voluntário que seja na sua área, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo um curso de TI, mas vim ali fui voluntário no polo eu estava ali ajudando o meu coordenador de polo na parte de fazer mais, sei lá, de fazer a matrícula, por exemplo, tô ajudando ele ali e tal, com alguns documentos e tal. Não, isso não serve. Ele tem que ter sido, né, na área que você tá cursando. Então tem que estar relacionado a TI, tá bom? Ele não tem um local específico qualquer local valeria você fazer, desde que esteja relacionado na sua área. Então, por exemplo, eu não sei, fui voluntário numa escola. Se a escola te fizer uma carta específica falando o que você fez e se isso que você fez tem a ver com o seu curso, com as disciplinas, então vale. Tem mais alguma pergunta, gente? Beleza, Clever, que às vezes eu não consigo ver. A Carla está perguntando aqui, em que semestre já é obrigatório apresentar o APP? O APP você não precisa, você pode apresentar, né, subir os documentos em qualquer semestre, né? Você já pode fazer. Só que como a Flávia falou, você só pode subir até 10 certificados, né? Então tem que ver direitinho. Então você pode iniciar desde agora, você já pode ir fazendo os cursos, juntando certificado e depois você pode subir. Isso, alguém estava perguntando sobre cursos livres. Os cursos livres, eles não são aceitos, tá, gente? Tem que ser curso sempre relacionado à sua área, tá? Então, por exemplo, se eu fiz, como eu dei um exemplo, não sei, fiz um curso de Excel ou fiz um curso de Word, ele não vai estar relacionado. Tem uma pergunta aqui de estágio, pode fazer na mesma empresa que trabalha. Provavelmente você trabalha, como você já trabalha na empresa, se ele tem a ver com a administração, né, que é o curso que você está fazendo, já trabalha provavelmente ele vai ser validado. Só de você estar trabalhando lá, você já consegue diminuir uma parte do estágio, tá? Você vai pedir depois lá como aproveitamento de estágio. E eu acho que, pelo menos das vezes que eu li nos documentos da Univesp, eu não vi nada falando que era proibido você fazer estágio no mesmo lugar que trabalhava, não. Alguma pergunta, gente? Finalizamos, Robson. Então, vou chamar a Flávia, né? Já pode voltar e tomar a posição. Obrigado. Obrigada, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, né, ao final a gente ainda vai esclarecer mais algumas dúvidas, vocês podem colocar no chat. Que o Robson, a Tiesa, o Kleber e os demais colegas estão aqui no suporte. Eles vão respondendo e também podem passar no final. A gente pode chamar o colega de volta para responder mais alguma coisa, tá bom? Então, agora eu vou falar com vocês sobre TCC. Vou falar aqui algumas questões que surgiram como dúvida. E aí, para falar do TCC, eu voltei aqui na parte do estágio obrigatório por conta dessa tabela. Então, nós temos 2 cursos aqui da Univesp, que são o curso de Tecnologia de Informação e de Processos Gerenciais. Eles não têm TCC, tá? Todos os cursos de licenciatura têm TCC para realizar, mas esses 2 cursos especificamente não têm TCC. Então, nessa tabelinha aqui, a gente consegue ver que também licenciaturas, a gente estava falando bastante de atividade prática profissional, licenciaturas não têm atividade prática para realizar, tá? São só os cursos do eixo de produção e negócios, exceto também, engenharia de produção, que não faz também atividade prática profissional. Os cursos do eixo computação todos vão realizar e todos realizam 200 horas. E aí, no TCC, não realiza tecnologia de informação, tem duração de 3 anos, e o curso de processos gerenciais também não vai fazer. Licenciaturas, todos irão fazer o TCC. E aí, deixa eu ver aqui. Bom, então aí quando a gente está falando, agora vai falar um pouquinho sobre TCC, né? Como que eu sei se eu tenho que fazer, se eu não tenho que fazer, em qual momento que eu faço o meu TCC. O TCC ele vai ser habilitado para vocês quando vocês alcançarem 62,5% do curso.
Então, lá no SEI, quando vocês entram no portal do aluno, ele tem a barra de progressão de estágio, como vocês podem ver, quando vocês já estão aptos para fazer esse estágio, e a mesma coisa do TCC. Essa barra ela vai fazendo a progressão, quando ela ficar azulzinha aqui, quer dizer que você pode já realizar o TCC. Então, o TCC ele não precisa ser só no último semestre. Então, quando você tiver concluído 62,5% do curso, você já pode fazer o TCC. Você pode fazer no penúltimo semestre, e aí quem vai escolher é você. E aí, quando ele estiver disponível, você precisa ir lá no período, tem um período específico, tanto para o grupo, não somente o grupo de TI, né? Tanto para o projeto integrador, como para o TCC, para você se matricular, porque o TCC, assim como o PI, ele também é realizado em grupo, ele não é realizado de forma individual. Ele pode ser realizado no momento, vou falar no momento, como a Tiesa falou, porque essas normas elas podem sofrer alteração até chegar ao período que vocês realizem. Então, no momento, vocês podem fazer 5 pessoas de outro polo, porém, são do mesmo curso que vão realizar esse TCC, tá bom? Então, quando eu acesso lá o meu portal do aluno, essa barrinha aqui, ela não quer dizer que o meu TCC está entregue, que ele está aprovado. É só que eu posso fazer ou não o TCC. Então, todas essas informações que a gente está compartilhando com vocês aqui nessa noite, onde essas informações estão? Elas estão no manual do aluno. A gente colocou hoje aqui o link para vocês. A gente vai colocar novamente no decorrer dessa live, mas todas essas informações estão lá no manual do aluno. E aí, o TCC, ele também tem aproveitamento, só que a gente fala equivalência de TCC. Então, quem pode pedir a equivalência do TCC, o aproveitamento do TCC? Pessoas que têm artigo publicado durante o período do curso, tá? Se não foi publicado durante o período do curso, mas durante o período do curso você escreveu, ele vai ser publicado após a finalização do curso, 2, 3 meses depois, vocês podem apresentar até uma carta para pedir esse aproveitamento, aí a Univesp vai fazer toda a verificação, né? Tem uma série de critérios como se faz, isso está aqui, ó, no TCC, quando você clica lá no link, tem as normas, como você vai fazer. Capítulo de livro publicado também pode pedir aproveitamento, comprovação de premiação na área do curso. Então, só que todo mundo que for pedir equivalência do TCC precisa saber que tem que ser na mesma área do curso, tá? Então, não adianta eu ser graduada em pedagogia, eu estou fazendo ciências da computação, e eu já publiquei um artigo sobre educação inclusiva na educação infantil, especificamente, né? Não adianta pedir esse aproveitamento ou querer solicitar essa equivalência do meu TCC, sendo que são 2 áreas totalmente distintas, tá bom? Então, só posso pedir essa equivalência do TCC se eu atuar na mesma área, tá? Se for na área que eu estou realizando o meu curso. Então, se eu estivesse no curso de pedagogia, fosse publicar um artigo sobre educação inclusiva na educação infantil, nos anos iniciais, no ensino superior, de jovens adultos, tem a ver com a área que eu estou estudando, então eu poderia solicitar. Então, ele tem, sim, algumas regrinhas, mas é possível solicitar essa equivalência. E aí, eu vou falar rapidinho para vocês da biblioteca da Univesp, porque surgiram diversas dúvidas na biblioteca, porque muitos estudantes não conseguem acessar os textos. E por que não estão conseguindo acessar os textos que estão em PDF? Porque antes de tudo, vocês precisam aceitar o termo, né? O termo, fazer a autorização do termo no portal do aluno. Então, vocês precisam acessar o portal do aluno, que é o sei.univesp.br. Eu coloquei aqui na telinha para vocês. Nessa página inicial do SEI, vocês vão entrar aqui, ó, no menu lateral. Acho que o meu cursor está aparecendo. Está aparecendo? Ah, deram um toque que tá. Então, aqui, ó, nessa barra lateral, eu vou aqui, ó, em biblioteca. E aí, eu vou acessar aqui, ó, em biblioteca, minha biblioteca. Ele vai abrir essa página aqui para mim. E eu preciso fazer isso aqui, ó. Aceitar o termo. É só isso. Ah, eu já fiz isso e depois de um tempo eu não estou acessando mais. Pode ser que qualquer termo da biblioteca tenha mudado e você precisa fazer novamente esse aceite de termo. Se você não fizer esse aceite, você não consegue acessar alguns textos específicos do ABA. Então, vocês precisam fazer esse passo simples. Eu vou até voltar aqui para vocês verem. Eu entro no sei.univesp.br, venho aqui, ó, biblioteca, depois eu venho em minha biblioteca, porque aí são 2, eu vou falar da próxima também, e aí eu vou lá, aceito os termos.
Algo bem simples. Às vezes tem na minha tela um pop-up de direcionamento, me barrando, e essa tela não está abrindo. É só olhar lá na barrinha do navegador, se não tem um pop-up aparecendo, e habilitar para aparecer, e fazer esse aceite. E aí, depois que eu faço esse aceite, eu volto aqui no SEI, só que agora eu vou na biblioteca Pearson, que é essa daqui de baixo. E aí, para quem vai fazer o primeiro acesso dessa biblioteca, que é a biblioteca Pearson, que é essa daqui, no primeiro acesso vocês precisam utilizar ou o e-mail pessoal de vocês, porque muitas vezes não vai aparecer o e-mail da Univest, que é aquele e-mail que vocês cadastraram lá no vestibular. Esse e-mail sempre vai ser utilizado até para redefinição de senha, tá bom? Então, ou vocês acessam com ele, porque a gente teve alguns casos aqui no Polo, ou o CPF. Normalmente, o primeiro acesso ele é com CPF, mas a gente teve casos aqui no Polo que o primeiro acesso da pessoa foi com esse e-mail pessoal. Então, vocês tentam uma dessas duas formas. E aí, sim, fazendo a liberação das duas bibliotecas lá no portal do aluno, todos os documentos, todos os textos que aparecem para vocês nas atividades do ABA, eles são liberados para vocês e vocês não têm mais esse problema de bloqueio ou de não conseguir acessar. E aí vocês têm aqui, principalmente na biblioteca Pearson, acesso a uma quantidade ilimitada aí de livros que a Univest disponibiliza para vocês. Bom, aí aqui, né, a biblioteca, eu vou falar para vocês um pouquinho do Teams. Então, eu vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar a minha tela com vocês. Porque muita gente às vezes não sabe onde, como que realiza o acesso, como que eu vejo o Teams, onde que o Teams está. Então, primeiro que o e-mail de vocês ele é um e-mail Outlook. Então, vocês digitem lá na barra outlook.com, hotmail.com, como vocês preferirem. Vocês vão usar o login de vocês, que é o ra@aluno.univest.br, e depois vocês vão acessar aqui, essa página do e-mail oficial de vocês, que é o e-mail institucional. Aqui nessa barra lateral, onde eu tenho esses quadradinhos, eu tenho diversos aplicativos da Microsoft, né? Então, eu tenho todo as ferramentas Office, eu tenho outros também, tem Forms, enfim, tem uma série de aplicativos, e aí eu venho e acesso aqui, ó, o Teams. E aí vocês vão entrar com o Teams de forma institucional. Vou mudar aqui para vocês, que aqui eu já deixei o meu aberto. E aqui o Teams, ele serve para quê? Para vocês entrarem em contato com o Polo, né? Vocês vão entrar em contato com o Polo por meio do Teams. Flávia, mas eu gosto de falar no WhatsApp, eu gosto de utilizar o WhatsApp. O WhatsApp, gente, ele não é, pela Univest, a referência de comunicação oficial. A Univest, ela paga essa assinatura Microsoft para nós, do Polo, para vocês também, alunos. Então, de forma oficial, por quê? Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o WhatsApp, ele não tem as mensagens, por mais que elas sejam criptografadas, mas ele não tem tanta segurança. E, às vezes, a gente vai compartilhar com vocês informações pessoais, tem dados de vocês, RG, CPF, enfim, tem diversos documentos. Então, o Teams, sim, ele tem a LGPD. Então, a gente está bem respaldado quando a gente utiliza o Teams. Fora o Teams, vocês podem utilizar também com o Polo de vocês o e-mail oficial de vocês. Então, usem o e-mail institucional de vocês. Também tem o canal do telefone, para quem gosta de falar ao telefone, e também presencialmente os polos atendem. Então, Flávia, então a gente não pode usar o WhatsApp? Entre vocês, estudantes, vocês podem utilizar as ferramentas que vocês quiserem. Vocês podem utilizar o WhatsApp, o Telegram, enfim, vocês podem usar diversas ferramentas que vocês têm preferência, só que essa atividade não gostam mais. Porém, com o Polo, vocês vão utilizar o Teams, porque é a ferramenta oficial que a Univest orienta que os polos utilizem com vocês. Vocês podem fazer grupo no WhatsApp para vocês estudarem, vocês podem fazer no Telegram, vocês podem fazer em outras ferramentas que tem de comunicação, porém, com o Polo, informações oficiais, a gente sempre utiliza canais oficiais. Então, quais são os meus canais oficiais? Sim, e o e-mail institucional. Até o e-mail particular de vocês, gente, normalmente nós dos polos, não respondemos para vocês, né? A gente, às vezes, respondido no e-mail institucional. Porque lembra que eu falei, quando a gente está compartilhando informação importante,
e com 100 dados de vocês, a gente vai fazer a utilização dessa ferramenta. Então, aqui no Teams, eu vou mostrar rapidamente para vocês que eu estou usando um navegador comum, eu não baixei o aplicativo, porque o Teams me dá essa opção de baixar ou não o aplicativo. Eu consigo utilizar ele no meu celular, eu consigo utilizar ele no computador. E aqui no Teams, a gente tem um canal de postagem, esse aqui é o do meu polo, do SC Jambeiro, tá bom? E aí eu tenho uns canais individuais com as minhas turmas, né? Então, para cada turma, eu tenho um canal específico onde eu coloco informações específicas para essas turmas. E também a gente tem o chat. Eu não vou abrir aqui, porque como é um canal que a gente está utilizando bastante com os alunos do polo, então lá no meu chat tem uma série de conversas, então eu não vou abrir para vocês verem. Então, quando a gente fala sobre canais oficiais, né, que é o universo, porque muitas vezes as pessoas nos questionam sobre isso, então os canais oficiais são Teams, e-mail, telefone ou forma presencial. E aí eu vi que o Robson apareceu e sumiu, como eu estava compartilhando a tela, né? Agora sim eu vou liberar para dúvidas, então se tiver dúvidas, Robson pode passar, por favor. As dúvidas, deixa eu pegar aqui. Ó, o Rodrigo Luiz perguntou qual é o limite de pessoas, né, de integrantes para o TCC. O limite é a mesma coisa do projeto integrador, né? Atualmente o limite são 8 pessoas, tá bom? Então, assim, sempre procurem, né, até uma dica para vocês, a fazer um grupo com o pessoal do polo de vocês. Então, a gente orienta desde o início, o grupo de estudantes, ele cria um relacionamento, uma relação, tem encontros regularmente no polo, porque depois vocês vão precisar de grupos para muita coisa. Porque o projeto integrador, quando ele inicia, ele vai iniciar um por semestre. Então, vocês vão fazer diversos projetos integradores, não vai ser apenas um. Depois, o TCC, ele também será em grupo. Então, tenha um bom relacionamento com as pessoas do polo ou dos polos próximos para vocês poderem fazer esses trabalhos. Porque todos os trabalhos são em grupos e não pode fazer TCC individualmente. Eu sei que tem gente que prefere, mas não é uma prática da Univesp, tá? TCC em grupo. Eu vi que tem uma pergunta aqui que no computador não consegue entrar no Teams, mas no celular eu baixei, consegue entrar. No celular baixou e não consegue entrar. Lá no seu celular você vai usar a mesma coisa, o seu login da Univesp, que é o seu ra@aluno.univesp.br para você fazer o acesso. No meu caso, que eu tenho mais de uma conta Microsoft, eu faço a transição entre essas duas contas, porque é possível você colocar no mesmo aplicativo do Teams no seu celular mais de uma conta do Teams. E aí você vai lá fazendo a alteração. É uma coisa, parece um pouquinho difícil, mas não é. É só clicar nas fotos e você vai alterando a sua conta. Então, no seu celular, para você fazer a utilização do Teams, é a mesma coisa. @alunounivesp, @alunounivesp, é só senha do AVA. Senha do AVA, senha do CEI, a senha do Teams, a senha do e-mail, é a mesma senha para tudo. Mas pergunta, Tias, enquanto eu vou dando uma olhadinha aqui. Silvia perguntou se o TCC tem apresentação de banca avaliadora. Tem sim, tem apresentação de banca avaliadora, inclusive lá nas normas acadêmicas, lá que está no manual do aluno, onde tem a parte do TCC, ele fala até mais ou menos da média, porque isso aí todo ano é estipulado para a Univesp, lá fala até o período mais ou menos de apresentação, que é algo em torno de 20 minutos. Então tem sim, tá? Eu vi aqui alguém perguntando sobre o cartão do estudante, né, para pagar meia, ter desconto. A Univesp, ela não fornece uma carteirinha do estudante, porém, com atestado de matrícula, vocês podem, sim, fazer uso de todos esses benefícios. Não há necessidade de vocês pagarem um cartão do estudante, tem um cartão do estudante que é pago, né, de uma empresa que eu não vou citar. Mas vocês podem simplesmente imprimir o atestado de matrícula do semestre que está em validade e fazer a apresentação desse documento, tá bom? Aí vocês conseguem pagar meia em cinema, teatro, jogos, enfim. Vocês conseguem desconto de estudante previsto em lei. Flávia, não sei se você consegue essa resposta aqui. A Geidiane também perguntou se o TCC é apresentado pelo Teams. Então, normalmente a Univesp ela não usa o Teams para reuniões com vocês. Ela vai usar o Collaborate, que é o do AVA.
Então, lá no ABA, esse Collaborate é uma sala de reunião que vocês fazem as reuniões com os professores do PI, são os facilitadores da disciplina, então pode ser até entre o grupo. Então, a Univesp, ela não utiliza o Teams para reunião. Quem utiliza o Teams para reunião são só os polos, tá? A Univesp utiliza a própria ferramenta, que é o ABA, que é o Collaborate, que está lá no ABA de vocês. Tem mais alguma pergunta? Aqui tem uma pergunta que, na verdade, ele pediu para repetir, por favor, sobre o cartão institucional da Univesp. Acho que ele não entendeu. A Univesp, eu repito, a Univesp ela não tem carteirinha de estudante. Algumas faculdades, universidades têm uma carteirinha de estudante. A Univesp ela não tem, ela não faz essa carteirinha de estudante. Ela fez há muitos anos atrás uma turma específica e depois disso não teve mais. Então a gente fala que ela não faz, que ela não tem, tá? Então, você imprime o atestado de matrícula lá no SEI, no portal do aluno, sei.univesp.br, você vai lá em novo requerimento, atestado de matrícula, e aí você, com esse atestado de matrícula, você apresentando, você consegue desconto no cinema, no teatro, jogos de futebol, exposição, museu, entre outras coisas, tá bom? Tem Eu uma vou pedir para pergunta. os meus amigos também abrirem as câmeras, a Chiesa, o Robson e o Kleber. Que a gente está aqui, que parece que sou só eu, aqui eu não sou não, viu, gente? Ó, essa daqui... Pode fazer, né, Robson? Você ia fazer antes que eu faça a pergunta, eu vou fazer a pergunta para a sua Chiesa. Não, pode falar. Não, eu ia perguntar, mas já respondeu, já. Já responderam no chat que era sobre a prova. Ela ia pedir para falar novamente da prova. Então já fizemos. Tem uma pergunta aqui, ó. Se eu adquirir um notebook sem pacote Office, poderei baixar a versão disponibilizada pela Univesp? Ela é muito rápido? Eu fiquei procurando a pergunta aqui. Repete, por favor. Se você adquirir um notebook, você pode sim, porque, né, nesse pacote, nessa assinatura que a Univesp faz para nós, ela é a assinatura do Microsoft. Então, vocês têm também o Microsoft 365, vocês podem baixar. Porém, como pessoa falando para vocês podem acessar todas as ferramentas quando vocês estão online. Porque se você baixa, você vai ficar restrito a uma única máquina. Você só pode fazer isso uma única vez. Lá no manual do aluno, tem até um tutorial de como fazer isso, tá bom? Lá no Tem manual do aluno, tutoriais, tem lá, Microsoft 365. Então, quando você fizer de forma online, você entra com seu login, seu RA, você consegue acessar todas as ferramentas. E aí você consegue usar de qualquer máquina. Então, talvez baixar não seja mais tão interessante para não ficar restrito, porque é apenas uma assinatura. A Plan tentou fazer login do acesso que não possuía acesso, que tinha vencido o pacote. Igor, você está falando que venceu, você é da turma de 2023, você é da turma antiga, você já baixou alguma vez alguma máquina? Isso eu não entendi. Acho que é 2023. E você falou 2023, já subiu isso? Ele falou que é da turma de 2023. É da turma de 2023. Igor, aguarda um pouquinho, tá bom? Porque vocês estão ingressando agora, às vezes nem todas as ferramentas ainda estão disponibilizadas para vocês. Só que quando você... Quando você acessar lá no Microsoft, lá que você fizer o primeiro acesso, vê se também não tem nenhuma outra conta já vinculada no e-mail, se ele não reconhece, entra por uma guia anônima, limpa o histórico, limpa tudo isso, porque isso também influencia o acesso, tá? Se tiver mais algum aluno de 2023 que não conseguiu baixar, já finalizar aqui no chat pra gente, é pra gente saber se é somente o caso do Igor ou se tem mais alguém. Mas também, como vocês estão ingressantes agora, pode ser que ainda não esteja liberada, né? Ainda não tem nenhum mês que vocês iniciaram. Mas tenta fazer isso também que eu falei, tá? Entrar por uma guia anônima e verificar se já não tem algum outro login com você lá no seu e-mail.
A Carla também coloca aqui. Carla, isso também é 2023? Que vocês podem baixar apenas em uma máquina. 2023 também. A gente pode verificar também com a Universo e depois colocar lá na descrição do vídeo, tá? Que vai estar no YouTube, a gente coloca essa informação. Pessoal, mais alguma pergunta? Se tiver mais alguma pergunta, antes que a gente encerre. Uma pergunta sobre a SP Trans. A Érica pergunta: eu tenho uma carteirinha da SP Trans de outro curso onde eu fazia, eu consigo usar a mesma? Sim, né? Ela consegue usar a mesma carteirinha. Sim. Só vai ter que estar validada com prazo, né? Aí eles vão colocar lá um selinho lá que está válido. A SP Trans, gente, para quem é professor, isso é importante a gente falar. Quem é professor, peça para o polo não ativar você como estudante, tá bom? Porque você tem que optar entre um ou outro benefício, porque benefício a gente não acumula, a gente só pode utilizar um. Então, quem já é professor ou está num outro curso, porque pode fazer, né, ETEC, Universo, um curso técnico, um curso de graduação, então a pessoa ela pode optar em qual dos dois benefícios ela vai ter. Se vai ser o do polo, que concede uns 10, se é o outro que concede 30, enfim. Mas vocês precisam comunicar, porque quando um autocadastra, o outro perde a validade. Porque benefício a gente não acumula. O que foi feito aqui, Flavinha, num caso, uma aluna e professora, que conversando com a SP Trans, tivemos que cancelar, deixar ciente a aluna, a professora, que ela iria perder esse direito. Cadastramos aqui na SP Trans, direito a 10 cotas, e ela fez um novo pedido lá na unidade escolar dela. Tá? Então, ela consegue pedir, mas ela vai ficar um tempo aí sem esse benefício. Obrigada, Cléber. Tiesa, tem uma pergunta aqui para você, ó. Quando estão disponíveis as datas de prova? Porque as provas ainda não estão aparecendo no calendário. Não, sim, gente. Estou com o calendário aberto aqui. Calendário de provas. Vou colocar aqui o link de novo aqui no chat, que já está aparecendo sim. Eu acredito que tenha sido atualizado hoje. Tá aparecendo aí? Tá? Então, aqui, ó. Não tô vendo. Então, pessoal, ó, entrando aqui no calendário de provas, vocês podem ver que já estão aqui as provas do próximo bimestre, tá? Que vão ocorrer em setembro. Então, para as turmas 2023, ó, vocês vão clicar aqui e vão procurar aqui o eixo. Então, eu sou do eixo de computação de 2023. Você vai clicar aqui no eixo, vai aparecer aqui sua data, ó. As 3 provas vão ocorrer no dia 26/9, eixo de computação 2023, tá? O horário, tudo certinho. Uma 2022, deixa eu ver aqui, ó. Licenciatura 2023, ó, 27/9. Deu eixo de negócios e produção, dia 21/9. Então, aqui já está constando certinho para vocês, tá? Tem uma pergunta aqui pedindo se a gente poderia auxiliar se não está conseguindo acessar as lives do calendário lá do AVA. É assim, a gente não tem acesso ao AVA, então a gente não consegue verificar se está ocorrendo um erro, se é somente o seu AVA, se é de todos os alunos do polo. Então, a minha orientação é que você entre em contato com o seu orientador de polo, para ele te auxiliar, e se não for possível o auxílio dele, ele vai te direcionar. Porque muitas vezes pode ser apenas um erro, um cadastro que não está correto, o link que não está te direcionando certo. Pode ser até uma coisa mais simples ainda, né? O professor que não entrou, pode ser uma coisa ainda mais simples. Só que como a gente tem diversas turmas no polo, a gente não tem como te direcionar para você entrar aqui, ali e ali. Pode ser uma coisa, no seu caso, é um assunto específico, porque você não está conseguindo. Então, a gente não sabe se os demais estudantes também do mesmo curso não estão conseguindo. Porque aí, se são os demais estudantes, a gente leva para a Universo e aí a gente vai passar uma resolução para você, tá bom? O calendário de live, gente, fica no AVA.
lá no menu lateral que vocês têm que navegar. Quando vocês entram na disciplina, vocês precisam navegar no menu lateral. Então, esse calendário de live, que é o Collaborate que eu estava falando, onde a Universo faz essas orientações para vocês. Também tem, também tem a programação da TV Universo, e também lembrando que as lives que ocorrem no YouTube, elas ficam todas gravadas e disponíveis lá. Na inscrição do curso, falou que as provas seriam às quintas-feiras, todo o eixo de computação 2023, e está para terça-feira. Computação 2023, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá para terça-feira, dia 26/9. Computação 2023 vai ser dia 26/9, cai numa terça. O eixo de licenciatura, dia 27/9, que é uma quarta-feira. E o eixo negócios vai ser dia 21/9, que é uma quinta-feira. Eu acho que já estava, né, do jeito que tá as provas mesmo. Porque foram os As minhas encontros que a gente anotações, tá? A minha anotação eixo computação é de terça-feira. Quinta-feira é negócios e produção. Meus amigos aí me corrijam se eu estiver errada. As informações que a gente recebeu está no período correto, né? A gente vai encerrar eixos de negócio, a Rosa está perguntando se eixos de negócios e ADM, é isso mesmo. Eixos de negócios e administração. E tem engenharia de teve produção. uma pessoa que fez uma pergunta que eu vou responder. Quando que separam os cursos? Que agora é tudo igual. Então é assim, pessoal. Primeiro semestre é igual para todos os eixos. Então, a partir do próximo semestre, vocês vão ficar para os cursos dentro do mesmo eixo. Depois de um ano, aí sim são as disciplinas específicas para cada eixo. Disciplinas específicas para cada eixo, não, desculpa, para cada curso. Então, o primeiro semestre é igual para todo mundo, de todos os eixos. A partir do próximo semestre é igual para todo mundo do eixo. Então, computação, tecnologia de informação e ciências de dados vão ter o mesmo curso, as mesmas disciplinas. E aí, quando passar o primeiro ano de todo mundo, que é igual, aí sim vai ficar específico por curso. E isso vocês conseguem ver também no manual do aluno, vocês vão em cursos, sobre os cursos, vocês conseguem acessar a matriz curricular do curso de vocês e o PPT do curso. Bom, eu acho que a gente pode finalizar, né? Porque não temos mais perguntas. Eu acho que a gente conseguiu sanar bastante dúvida. Quem ainda ficou com alguma dúvida, a gente faz a seguinte orientação para vocês, que é: entre em contato com o polo de apoio de vocês. Esse polo, o pessoal perguntou até, né? Pode estudar em outros polos, a Tiesa já falou sobre isso. Então, assim, entre em contato com o polo de vocês, porque orientações específicas é cada coordenador, cada orientador de polo que pode passar para vocês. Eu não acesso o sistema do Azul da Cor do Mar, o Formosa não acessa o sistema do Jandeiro, então a gente não consegue nem acessar o sistema para verificar a situação de vocês. Então, a gente pede para vocês entrarem em contato com o polo. Lá no Universo também, no manual da Universo, tem os canais de comunicação, que é o SAI. A Universo tem um canal de atendimento para vocês, então vocês também podem entrar. Lembrando que lá no canal de atendimento, lá mesmo informa até os prazos de resposta. Quando vocês enviarem e-mail, sempre utilizem e-mail institucional para o canal de atendimento, que é só institucional que pode ser utilizado, que ele leva até 10 dias de retorno. Lá tem um link de ouvidoria. Então, lá no canal atendimento da Universo também tem diversos contatos para vocês. O Robson quer falar alguma coisa? Não. Ele vai falar daqui a pouco. E aí, só lembrando que essa live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar no nosso canal no YouTube, que é @Unipolos. Então, a gente pede para vocês, por favor, nos sigam, compartilhem o nosso canal, pede para a família seguir também, porque isso tudo só fortalece. O canal ele é formado por diversos polos que apareceu lá no comecinho para vocês. Vou colocar aqui nos nossos amigos que estão, inclusive, aqui conosco nessa noite. Então, todo mundo aqui que aparece nessa listagem faz parte, e todos os professores, todas as pessoas que vêm dar formações nos nossos polos, são pessoas voluntárias.
Então, vocês se inscrevendo no nosso canal, vocês estão fortalecendo essas atividades. Então, se inscrevam, compartilhem com os colegas do nosso canal, com os familiares. E eu vou falar uma coisa muito importante. Essa live ela vai ficar de modo privado, ela não vai ficar pública, tá? Então, só vai ter acesso quem é inscrito, tá bom? Então, se inscreve, ativa as notificações, que ativando as notificações, assim que a gente subir ela lá para o canal, vocês receberão também. Então, eu me despeço de vocês, agradeço a participação e a dúvida de todos, espero que nós tenhamos conseguido responder o máximo para vocês. Se tiverem dúvidas ainda, o nosso e-mail é mídiasunicel@gmail.com, então vocês podem entrar em contato conosco por lá também, por meio do canal também, a gente também responde lá no canal do YouTube. E agora eu passo a palavra para os meus colegas se despedirem de vocês. Obrigada, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, noite. muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, obrigado, gente, pela participação.